Girassol Jornal, terça-feira, boa noite. Caso AGT, PSA e administradores ouvidos como declarantes no processo de desvio de mais de 100 mil milhões de kwanzas. Desafios na Banca Nacional, BNA defende mais aposta e investimento na economia real. Ministério da Agricultura, novos memorandos foram assinados hoje com foco no reforço da produção. VIH-Sida, estigma e discriminação continuam a ser desafios ainda por superar. Mais de 370 mil pessoas em Angola vivem com a doença. Nova Iorque, peritos da ONU exortam FIFA e UEFA a suspender a seleção israelita de competições internacionais. Girassol Jornal, terça-feira, 23 de setembro. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Foram ouvidos nesta terça-feira, em sede do Tribunal, 3 declarantes, no caso AGT. Destaque para o PCA, arrolado como declarante, num processo que envolve igualmente como declarantes os seus administradores e os diretores nacionais do Tesouro e da Unidade da Dívida Pública. Estão arrolados, no caso AGT, 38 arguidos, acusados pelo Ministério Público do desvio de mais de 100 mil milhões de kwanzas. O processo número 2378/25, que está a decorrer no Tribunal da Comarca de Viena, conta com 38 acusados. Deste número, 16 encontram-se em prisão preventiva e os demais em liberdade. São no total 72 páginas que compõem o volume da acusação que pesam sobre os arguidos, que terão desviado mais de 100 mil milhões de kwanzas do cofre do Estado angolano. Quando o relógio marcava 10 horas, foi ouvido em sede do tribunal o PCA da AGT, arrolado como declarante, solicitação feita pelos arguidos. Teremos mais tarde outros elementos a serem ouvidos. Como sabem, falamos da vez passada de um processo bastante complexo, então estes vão ser ouvidos à medida que eles foram sendo arrolados e assim estão a depor. Como eu disse, nós estamos em sede de questões prévias e não só, estamos num processo de gestão contraditória e há questões que não podemos adiantar porque fazem parte, obviamente, daquilo que é a produção de prova. O processo conta com uma vasta equipa de defesa que alega encontrar várias barreiras que pode colocar em risco a defesa dos seus constituintes. O que os advogados podem dizer neste momento é que, apesar de estarem a empenhar-se para fazer melhor o seu trabalho, vão encontrar muitas dificuldades. Por exemplo, mais de 99% dos advogados não teve ainda acesso ao processo. É um processo tecnicamente complicado, é um processo volumoso, são mais de 40 volumes, mas mais de 90% dos advogados não tiveram acesso ao processo, o que dificulta significativamente a preparação da defesa como deve ser. Mas são as condições que temos, são os obstáculos que nós vamos sentindo durante os nossos trabalhos e temos que trabalhar com essa dura realidade. Em princípio, o processo está numa fase ainda sigilosa, que é a fase da instrução contraditória, que é uma fase de triagem das provas identificadas pelo Ministério Público e os arguidos, através de seus advogados, estão nesta audiência a contrapor as provas apresentadas pelo Ministério Público. Não posso detalhar muito, porque a fase ainda é suficientemente secreta. É claro que é um processo de partes, não é? A acusação, a defesa e ao juiz. Quanto à presença do PCA da AGT em sede de tribunal, o advogado disse: Tem que responder pela AGT. A última palavra sobre questões técnicas, procedimentais. O representante da AGT é a pessoa mais certa para o fazer, não é? E tem legitimidade para isso. Foi rolado pelos arguidos, pelos mandatários arguidos e está cá para esclarecer a verdade material dos factos. Esperamos que muita coisa fique esclarecida, né? Os factos estão descritos em mais de 72 páginas da acusação. A fase de instrução contraditória não se trata de um julgamento, visa apenas com que o arguido se pronuncie sobre a acusação deduzida pelo Ministério Público em homenagem aos princípios da presunção de inocência e da ampla defesa. Assim sendo, as audiências também mantêm-se em segredo de justiça. Automobilistas em Luanda consideram que a falta de informação está na base da pouca adesão dos cidadãos na procura pelas empresas licenciadas
para a aplicação das novas chapas de matrícula. Ouvidos pela Girassol, os cidadãos entendem ainda que é alto o valor de 50 mil kwanzas que é cobrado para a aplicação das matrículas nos veículos, em função do atual contexto económico. Não há voltas a dar, segundo os cidadãos. O processo de aplicação do novo modelo de matrículas para veículos automóveis que decorre desde janeiro de 2024 não está a ter a procura desejada por pouca divulgação das empresas licenciadas para o efeito. Houve quem até já tentou identificar as instituições afins, mas sem grandes esperanças. Com certeza é o fator informação, primeiro. Pelos meios de comunicação, acredito que não tem passado como se deve a informação para que nós, como automobilistas, tenhamos conhecimento aonde conseguir tratar e aderimos. O cidadão não está devidamente informado sobre essa matrícula. E, aliás, eu sou vítima desse. Comprei um carro há 2 ou 3 meses passados, fui lá para ter essa matrícula e lá me informaram que não pode porque tem uma instituição, uma organização, uma empresa só que é capaz ou licenciada para fazer isso. E aonde, não sei me dirigir-se aonde, com quem ter, qual é a empresa. E isso, o cidadão não está informado. Não está informado sobre isso. Para muitos, os 50 mil kwanzas que são cobrados para a aplicação das matrículas não vão de encontro à realidade socioeconómica do país, daí que recorrem aos artesãos com os preços mais baixos. O que nos faz recorrer a esses locais é mesmo a informação primeiro, porque nós estamos habituados a encontrar estes locais assim com facilidade e também os valores. Reparamos, as novas matrículas estão mais ou menos aí aos 50 mil. Essas que já víamos lá de longe habituados com elas estão aí a 4, 5 mil kwanzas. Então a gente recorre a essas para que a gente consiga pelo menos andar dentro da lei. É a primeira vez que eu escutei que estava a troca de matrícula e os preços de matrícula, que eu falar de 50 mil kwanza, está muito caro, tem que baixar mais de preço, porque no momento atual a vida está um bocado difícil. Até por isso tem que baixar mais o preço de matrícula. Com o novo modelo, o país quer acelerar para uma nova era da segurança rodoviária que visa essencialmente adequar as matrículas aos padrões da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Decorreu nesta terça-feira na Lunda Sul a cerimónia de outorga de diplomas que marcou o ingresso de cerca de 900 jovens no mercado de trabalho. Decorreu nesta terça-feira, na província da Lunda Sul, a cerimônia de outorga de diplomas que marcou o ingresso de cerca de 900 jovens no mercado de trabalho. O ato de grande simbolismo para a província representou não apenas o fim de uma etapa acadêmica, mas também o início de novos desafios profissionais. Queridos graduados, hoje não é apenas o fim de uma jornada, mas o glorioso início da nossa carreira profissional. Olhem para trás, recordam o caminho que vocês procuraram. Muitas dificuldades, muitas peripécias, porém, hoje estamos aqui mais que vencedores. Ao intervir no ato, o governador provincial da Lunda Sul apelou aos recém-licenciados a investirem cada vez mais na investigação científica como forma de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região e do país. Vamos apostar para aquelas posições que vão dimensionar o nosso ensino superior a nível da Lunda Sul. Hoje temos laboratórios, pouco ou nada nos falta. Pouco ou nada devemos com qualquer universidade do mundo. Então só precisamos que cada um de nós abrace e vá para frente. Por sua vez, os jovens recém-formados partilharam as dificuldades enfrentadas durante o percurso acadêmico, onde destacaram a persistência para alcançar o sucesso e conquistar um futuro próspero. Objetivos alcançados, digo objetivos porque parece ser
uma única conquista, entretanto são mais de uma pessoa que traçaram esse percurso, que empenharam-se, doaram de si para que fosse possível. E foi uma trajetória de muita dificuldade, chuvas e aquilo que tem a ver com a própria organização da escola, e nos ensinaram mais uma vez a terminarmos hoje aqui com essa grande festa que está acontecendo no dia da nossa outorga de diplomas e certificados. A província da Lunda Sul ingressa no mercado de trabalho cerca de 900 jovens como forma de contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. O Instituto Nacional de Luta contra a SIDA celebra 20 anos de atividade ininterrupta no combate ao VIH-Sida em Angola. Fundado em 2004, o Instituto desempenha um papel crucial na luta para enfrentar a doença em vários sentidos. As celebrações do 20º aniversário do Instituto de Luta contra a SIDA aconteceu hoje no mesmo local. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa, descreveu alguns indicadores como avanços significativos à resposta ao HIV. Por exemplo, a prevalência passou de cerca de 2% em 2004 para 1,6% em 2024. Nós temos pessoas vivendo com HIV, cerca de 270 mil, dos quais 240 mil são mulheres e 40 mil crianças. Relativamente à prevalência, baixamos de 2% para 1,6%. A taxa de tratamento antirretroviral de pessoas são de cerca de 171.534, dos quais 5 mil são crianças. O secretário de Estado para a Saúde Pública acrescentou que o Ministério tem aumentado o número de serviços para o acolhimento e testagem do HIV, ganhos dos 20 anos de existência do Instituto de Luta contra o SIDA. Nós estamos a aumentar a rede de tratamento antirretroviral, subiu bastante. Também investimos no diagnóstico, no tratamento precoce, na promoção da saúde e, sobretudo, plano de investimento forte do capital humano. Portanto, este capital humano que permite, portanto, os ganhos são feitos a nível do HIV-Sida. E desde já dizer que o Ministério da Saúde tem um programa de formação, dos quais iremos formar até 2027 cerca de 38 mil profissionais, em que os profissionais desta área não ficaram excluídos, envolvendo inclusive, portanto, médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico terapêutico, regime geral e de apoio hospitalar. Carlos Pinto de Sousa deixou uma palavra de apreço aos profissionais que todos os dias lidam com pessoas que vivem com a doença. Evitar o estigma e a discriminação. São pessoas que têm uma situação particular, mas que naturalmente temos tratamento para o SIDA. E por isso não devemos fazer discriminação, sob pena de estarmos a criar situações desagradáveis, quer para o indivíduo, quer para as famílias. A diretora-geral do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, Lúcia Furtado, fez um apelo à sociedade de forma particular para a juventude. A força motriz da nossa nação soubessem das medidas de prevenção. Quem sabe como se previne, passar essa informação ao colega da escola, passar essa informação em casa, passar essa informação na igreja, porque há meios de prevenir o VIH. Os 20 anos do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA representam um marco importante na luta contra a doença em Angola. Menos efeitos colaterais e regimes de dosagem mais simples, incluindo injeções de longa duração. Apesar desse progresso registado no meio social, o estigma e a discriminação continuam a ser desafios ainda por superar. Em Angola, estima-se que mais de 370 mil pessoas vivem com o vírus da imunodeficiência adquirida. As lutas contra o HIV e SIDA datam de muitas décadas, com os primeiros casos a serem registrados no final dos anos 70. A epidemia a tornar-se uma emergência global nos anos 80. Rosa Pedro, presidente da Associação Moenho de Mulheres que Vivem com HIV e SIDA,
contou-nos que há 20 anos vive com HIV e tem sido uma rotina normal, como qualquer outra doença. Viver com VIH é como se estivesse a viver com a malária, né? Até bem já não digo, né? Porque a tuberculose exige muito mais cuidados, né? Que o VIH não é necessário. É viver normal, é viver como se não tivesse nada. Para a pessoa que não está doente, mas quando uma pessoa está doente, é necessário os cuidados que se deve ter para não contrair mais as reinfecções de outras doenças. Nesse longo desses anos, não me lembro de ter sofrido assim discriminação, porque eu fui logo dando a cara. Eu desde 2004 que eu dou a cara, que eu digo que sou uma pessoa que vive com VIH e tenho ajudado muitas pessoas. A princípio as pessoas até pensavam que eu falava porque me pagavam. A diretora-geral do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, Lúcia Furtado, falou dos avanços na medicina no que toca o HIV. A Angola acompanhou esses avanços. Se inicialmente nós tínhamos que mandar as amostras de sangue ou de plasma para fora, inicialmente foi da África do Sul e ficaram um tempo para saber o diagnóstico. Agora, em 15 minutos, com um teste rápido, nós conseguimos saber o estado serológico da pessoa. Desde 2004, a disponibilidade de medicamentos para o tratamento do HIV e SIDA passou a ser gratuito em todas as unidades hospitalares do país, sejam elas privadas ou não. Mas desde 2004, que é o ano em que se iniciou o tratamento gratuito, até hoje, tratamento gratuito com antirretrovirais, nós oferecemos já a profilaxia pós-exposição, que é praticado em mulheres grávidas em consulta pré-natal, para que a mulher tem que tomar o remédio para manter a carga viral indetectável e não passar para o seu bebê. A estigmatização em torno do HIV e da SIDA, embora tenha diminuído, ainda é um obstáculo significativo para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. O grande desafio é combater com o estigma e discriminação, porque muitas pessoas não fazem o teste do VIH, não querem saber o seu estado serológico para não serem estigmatizadas. Então este é o nosso grande desafio. Lúcia Fortunato reforçou os números e as províncias com maior prevalência com HIV e SIDA. 370 mil pessoas estejam a viver em Angola com VIH. Dessas 370 mil, 240 mil são mulheres. E dessas mulheres, estima-se que 27 mil sejam grávidas, infectadas. E cerca de 40 mil sejam crianças. Então temos esses números e todos os anos esse número é atualizado. A província com maior prevalência é a Lunda Sul, com 4,9%. Ou seja, na Lunda Sul, de 100 pessoas, cerca de 5 estão infectadas com VIH. Depois vem a Lunda Norte, com 4,4%. Depois, em terceiro lugar, então, está o Cunene, com 3,3%. Seguidamente está o Quandocubango, com 2,8%. Depois temos o Mochico, com 2,7%. Em outubro, o Instituto Nacional de Luta contra a SIDA vai realizar o 2º Congresso Internacional para a Resposta ao HIV em Angola, com o objetivo de mostrar o papel da ciência na prevenção e tratamento de pessoas com retrovirais. Ministério da Agricultura. Memorandos para o reforço da produção. Em destaque. São as notícias no Girassol Jornal. O sistema financeiro angolano poderá contar nos próximos tempos com uma nova instituição bancária, sendo que a licença foi aprovada recentemente pelo Banco Nacional de Angola. A informação foi prestada hoje pela vice-governadora do Banco Central, Maria Juliana de Fontes Pereira, numa celebração que marcou os 50 anos da Banca Nacional. Trata-se do African Bank of Oman, instituição de cariz internacional e que foi registada pelo BNA com o processo número 72. Com esta anotação, a banca em Angola poderá voltar a contar com 22 instituições bancárias, uma vez que o VTB África passa por uma fase de liquidação após a dissolução voluntária dos acionistas. Sem avançar a data para o início
o Bank of Oman. Para já é o que temos, para além do que tivemos recentemente, o Access Bank. E, portanto, nós continuamos abertos à admissão de novos players, desde que cumpram aquilo que a nossa regulamentação determina para poderem aceder ao nosso mercado. Na mesma ocasião, Maria Juliana de Fontes Pereira fez uma incursão sobre o percurso da banca angolana, que em 50 anos conheceu fases distintas. Para os próximos 50 anos, os desafios, segundo a gestora do Banco Central, passam pela modernização do setor. Continuaremos a modernizar e a inovar, a promover a digitalização e a inclusão financeira, sempre com foco numa banca mais humana, acessível e transparente, que não apenas atenda às necessidades de grandes empresas, mas que também ofereça soluções práticas e eficazes para cada angolano em toda a extensão do país. Na chamada Era do Conhecimento, a formação contínua dos quadros da banca é outro desafio para o futuro. É fundamental que ao longo dos próximos anos possamos continuar a formação e a capacitação dos nossos profissionais para que possam responder com competência e dedicação aos desafios que surjam num mundo cada vez mais conectado e digitalizado. Sabemos que a educação financeira e o aprimoramento dos nossos trabalhadores são as chaves para fortalecer ainda mais o setor bancário e garantir que ele seja cada vez mais inclusivo e competitivo. Maria Juliana de Fontes Pereira, vice-governadora do Banco Nacional de Angola. A robustez da economia nacional está dependente de uma aposta forte na banca, no setor produtivo. 50 anos depois, a banca angolana precisa fazer mais investimentos na economia real. Nesta terça-feira, bancários reuniram-se para refletir sobre os 50 anos de história e desafios na banca nacional. A história da banca angolana começa antes mesmo da independência nacional. Foi a 14 de agosto de 1975, quando começou a ser desenhado o retrato de um setor que se quer cada vez mais atuante, tendo em vista o desenvolvimento da economia nacional. Convidados a refletir sobre o papel da banca comercial pública numa comparação com as experiências do Banco do Brasil e da Caixa Geral de Depósitos de Portugal, o economista Carlos Rosado de Carvalho falou do surgimento do BPC no sistema bancário angolano. E os bancos são empresas, naturalmente, e em particular a banca comercial, nós, e em Angola, e sobretudo depois da independência, entendeu-se que a banca pública tinha um papel especial na economia. Daí o surgimento do BPC enquanto Banco Popular de Angola e depois a sua transformação em Banco de Poupança e Crédito. De tempo em tempo, o sistema financeiro enfrenta alterações consideráveis. Todavia, o presidente do SNEBA, Sindicato dos Empregados Bancários de Angola, Filipe Makengo, considera que o rigor tem vindo a ganhar terreno, uma vez que no passado a abertura de uma instituição bancária em Angola era menos exigente. Pode convir que nós já tivemos 24 bancos, hoje temos 22. Há mais exigências do regulador, porque há pessoas que abriam bancos como se fosse qualquer coisa, não cumpriam regras. Porque somos um país que deve cumprir regras internacionais e a banca rege por regras internacionais. Filipe Makengo defende maior robustez dos bancos, o que poderá resultar na oferta de melhores salários e condições de trabalho para os profissionais. Se nós tivermos bancos com desempenho, com liquidez suficiente, podemos exigir melhores salários, melhores condições de trabalho. Essa é a divisa do sindicato, defender os interesses econômicos e sociais dos trabalhadores. Porque sem recursos não temos banca. Sem recursos não há desenvolvimento econômico. Nós temos que primeiro confiar no cliente e o cliente confiar naquele que é o guardião das suas reservas. O presidente da ABANC, a Associação dos Bancos Comerciais de Angola, reconhece os avanços registados ao longo dos 50 anos. No entanto, Mário Nascimento defende mais financiamento da banca ao setor produtivo. Continuação de um setor em desenvolvimento, de um setor que esteja ao serviço da economia, que esteja ao serviço dos clientes e que possa também contribuir de forma relevante para aquilo que é as aspirações dos angolanos, quer do ponto de vista da casa própria, quer do ponto de vista do desenvolvimento e da diversificação económica
e tem a ver também com questões relacionadas já com aquilo que é a solidez e a consolidação do nosso setor financeiro. A conferência abordou temas diversos, tais como a negociação coletiva, a digitalização e a inteligência artificial, ética e deontologia profissional, bem como a responsabilidade social da banca pública. O Ministério da Agricultura e Florestas assinou nesta terça-feira 2 memorandos de entendimento, um voltado para o desenvolvimento de projetos agrícolas e outro para a produção de óleo de palma em larga escala. Em Angola, na perspectiva da diversificação da economia, o ato de assinatura teve lugar aqui, em Luanda. Com vista a garantir a segurança alimentar, combater a fome e a pobreza, aumentar a produção e a produtividade, o Ministério da Agricultura e Florestas assinou nesta terça-feira 2 memorandos de entendimento. O primeiro documento foi rubricado entre o Minagrif e uma empresa chinesa no setor agrícola, nomeadamente produção, aquisição, armazenamento e exportação de cereais para o mercado asiático. Quando falava à imprensa, o ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, sinalizou que o momento abre uma janela para a produção em larga escala e também a atração de novos investidores. O mercado que nos abriram é um mercado de 500 mil toneladas. Já produzimos soja, neste momento já produzimos girassol, mas não tínhamos essa perspectiva de mercados abertos. Agora temos mercados abertos. A Eni diz que vai fazer uma refinaria de biocombustíveis. Eles também dizem que vão fazer mais uma refinaria de óleo de palma. Temos o objetivo de desenvolver com um plano longo, principalmente nesta área de agrícola. Posterior, vamos investir nesta área e nós esperamos a agricultura em Angola está a desenvolver cada vez mais melhor. Com o segundo memorando de produção de óleo de palma, Isaac dos Anjos disse que fica resolvido o problema do escoamento a nível do país. A maior parte dos produtores que temos são agricultores familiares, agricultura familiar. Ela produz muito, mas não consegue expressar-se tão depressa. Portanto, para ela se expressar depressa, temos que ter o sistema de comercialização a funcionar em banda. E começamos a discutir a outra dimensão, que é a produção do arroz. A ver se a gente também cresce. O empresário Gilberto Rodrigues disse que o que se pretende é aumentar a produção do óleo de palma em Angola. Angola, pela sua proximidade, pelas características do território, pelas características em termos de abundância de água, terras férteis e tradição neste tipo de cultura, apresenta-se como um fortíssimo candidato a pertencer ao Tier 1 da produção de palmal e, portanto, de óleo de palma. Produção essa para o território nacional e produção essa olhar muito em vista para aquilo que é um mercado internacional, um mercado de exportação. Já António Duarte disse que a iniciativa vai permitir a criação de mais postos de trabalho, bem como a construção de uma refinaria. Vai trazer empregos para os angolanos, vai criar uma mais-valia para Angola, porque nós temos importado bastante azeite de palma e se tivermos essas condições internas vamos deixar de importar este produto. E também está previsto nesse projeto uma refinaria para refinar o produto para o consumo interno e para a exportação. A primeira escola familiar rural do município dos Gambos entra em funcionamento no próximo ano. O complexo escolar orçado em $1.200.000, num patrocínio da Fundação Brilhante, ligada à Endiama, está em construção na missão de Santo António de Tiepepe. Terá 14 salas de aulas e uma capacidade para mais de 500 alunos. A primeira escola familiar rural do município dos Gambos entra em funcionamento no próximo ano. A confirmação é do vigário paroquial da missão de Santo António dos Gambos de Tiepepe, onde está a ser construído o complexo escolar orçado em $1.200.000, num patrocínio da Fundação Brilhante ligada à Endiama.
O padre Paulo Catraio realça que o projeto dos bispos do sul do país faz parte das ações de combate aos efeitos das alterações climáticas na região. O projeto foi concebido pelos senhores bispos da região sul de Angola. Então, eles conceberam este projeto e entenderam que se podia implantar neste lugar para responder aos desafios das chamadas alterações climáticas que vêm assolar esta zona já há vários anos. A escola vai contar com 14 salas de aula, internato e várias outras dependências com capacidade para mais de 600 alunos da primeira a nona classes e cursos técnico-profissionais de agricultura, pecuária e ambiente. O projeto comporta uma escola de 14 salas que poderá funcionar como um complexo escolar que terá um ensino normal, da iniciação até a nona classes, e outra parte profissional, onde os alunos poderiam estar 15 dias na escola a aprender as práticas atinentes à agricultura, à criação de animais, à preservação do meio ambiente, à plantação de árvores frutíferas, as artes e outros aversos. Para o vigário paroquial da missão de Santo Antônio dos Gambos de Chiapepe, a escola vai ter um grande impacto na melhoria da qualidade de vida da população local. Poderá ter um grande impacto para responder aos desafios da natureza, sobretudo as famílias muito desfavorecidas e aqueles grupos que eles chamam de etnias minoritárias a nível do país, nestas províncias fincadas que poderão ser os beneficiários. O ministro da Administração do Território avalia na Huila a implementação da nova divisão político-administrativa. Para Dionísio da Fonseca, esta é uma prática corrente em gestão, como forma de garantir o acompanhamento permanente das decisões políticas. O ministro da Administração do Território está a avaliar na Huila a implementação da nova divisão político-administrativa. Para Dionísio da Fonseca, esta é uma prática corrente em gestão para se garantir um acompanhamento permanente das decisões políticas. O governante destaca que outros programas locais, como o PIM e o combate à pobreza, estão igualmente em balanço. Nossa pretensão, tanto no quadro desta visita, recebermos, portanto, de vocês uma informação atualizada sobre o processo de implementação da nova divisão político-administrativa aqui na província da Huila. E a governação é exatamente isto. Temos que de tempo em tempo avaliar tanto o nível de execução das medidas de políticas para verificar se é necessário fazermos correções ou se os caminhos que estamos a perseguir, portanto, estão, digamos assim, a ser trilhados sem quaisquer sobressaltos. O ministro considera que a província da Huila inspira devido a várias amostras positivas em diversos municípios e que devem ser replicadas em outras regiões do país. No quadro do acompanhamento que fazemos dos governos provinciais, quero partilhar convosco que a Huila é uma província que inspira, porque temos várias amostras positivas, coisas boas a serem feitas no Lubango, mas também nos Gambos, em Caluquembe, tanto em outros municípios da província. E são essas coisas boas que outras administrações municipais têm interesse em observar, compreender como é que elas são desenvolvidas para serem replicadas, não copiadas, mas adaptadas ao contexto das outras províncias e dos outros municípios. O governador Nuno Maapi garante que a Huila tem uma situação estável e que o governo trabalha para a melhoria da qualidade de vida da sua população. Consideramos que estamos numa situação estável, político-econômica, com todos os desafios que o país está a passar, mas essa equipa tem feito a sua atividade para que as nossas populações consigam ter resposta à altura das nossas condições econômicas. O ministro do Interior, Manuel Homem, defendeu na província de Benguela maior disciplina e ética no seio dos profissionais do setor que dirige. O responsável falava na abertura de um simpósio regional sobre ética que junta em Benguela profissionais do Ministério do Interior. O simpósio, que marca uma jornada sobre disciplina e ética,
que junta delegações do MININT e comandos provinciais da Polícia Nacional, foi aberto nesta segunda-feira no município dos Navegantes, sob orientação do Ministro do Interior, Manuel Homem, que no seu discurso afirmou que a ética e a disciplina não podem ser apenas elementos de programas institucionais. A ética institucional, como alicerce da credibilidade dos servidores públicos, não deve ser encarada como uma opção circunstancial, mas como prioridade absoluta, porque sem ela não há disciplina. Somente com a disciplina poderemos tornar o nosso Ministério um exemplo de integridade e eficiência ao serviço da pátria. Na mesma linha, ao fazer referência à geografia do simpósio, Manuel Homem destacou os desafios que a região sul de Angola enfrenta. Ao mesmo tempo, referiu ser uma região estratégica para a estabilidade e desenvolvimento do país. São províncias estratégicas para a estabilidade e o desenvolvimento do nosso país, que enfrentam desafios específicos em matéria de segurança pública, gestão de efetivos e organização administrativa. Este simpósio é, por isso, uma oportunidade para partilhar experiências, alinhar estratégias e consolidar uma visão comum do futuro, tendo o cidadão no centro. Nas vestes de anfitrião, o governador provincial de Benguela afirmou no seu discurso que o referido encontro configura-se no reforço da coesão institucional do MININT. Este simpósio é, por isso, uma oportunidade para se reafirmar o primado da lei e dos direitos humanos, lembrando que a força punitiva e repressiva só encontra legitimidade plena quando for guiada pela justiça e pelo respeito pela pessoa humana. É também uma soberana oportunidade para o reforço e a partilha das boas práticas entre si. O simpósio sobre ética institucional é o primeiro de muitos que serão realizados em todo o país. Para o certame da região centro de Angola, abrange as províncias da Huila, Bié, Kwanza Sul, Huambo, Namibe, Cunene e Benguela. Geração Jornal, terça-feira, estamos a informar. Continue ligado. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Já de volta com as notícias no Girassol Jornal, os debates na 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas arrancaram com duras críticas e denúncias aos sistemas judiciários e aos apoios externos que se destinam ao financiamento de guerras em certos países do mundo. Sem meias palavras, os discursos de Lula da Silva, Donald Trump e António Guterres marcaram os trabalhos da Cimeira de alto nível. Na tribuna das Nações Unidas, o presidente brasileiro Lula da Silva denunciou que a agressão contra o poder judiciário é inaceitável, numa alusão direta ao comportamento dos Estados Unidos. Lula da Silva destacou também que, mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais, disse Lula da Silva, numa referência à condenação a 27 anos e 3 meses de prisão do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro no dia 11 de setembro, por atentar contra o Estado Democrático de Direito. A confrontação é inevitável. Precisamos de lideranças com clareza de visão, que entendam que a ordem internacional não é um jogo de soma zero. O século XXI será cada vez mais multipolar. Para se manter pacífico, não pode deixar de ser multilateral. O Brasil confere crescente importância à União Europeia, à União Africana, à ASEAN, à CELAC, aos BRICS e ao G20. A voz do Sul global deve ser respeitada e ouvida. A ONU tem hoje quase 4 vezes mais membros do que os 51 que estiveram na sua fundação. Nossa missão histórica é a de torná-la novamente portadora de esperanças
e promotora da igualdade e da paz, do desenvolvimento sustentável e da diversidade e da tolerância. Trump reiterou que o conflito na Ucrânia nunca teria começado se ele estivesse na Casa Branca, em fevereiro de 2022. Na intervenção, Trump sublinhou que Pequim e Nova Delhi são os novos pilares financeiros de Moscou e também apontou críticas aos aliados europeus. Donald Trump, que discursou logo a seguir a Lula da Silva, disse ter encontrado o chefe de Estado brasileiro nos corredores das Nações Unidas, entre os discursos, e que tiveram uma excelente química, e anunciou que vai reunir na próxima semana com seu homólogo brasileiro, Lula da Silva, com quem mantém uma disputa diplomática. Eu só faço negócios com gente que gosto. Quando não gosto, não gosto. Mas por 39 segundos nós tivemos uma ótima química. E isso é bom sinal, frisou. Sobre a guerra na Ucrânia, Trump esclareceu. Pensei que seriam apenas 7 palavras para eu parar. Achei que seria o mais fácil, porque o meu relacionamento com o presidente russo sempre foi bom e seria o mais fácil. Mas você não trabalha, nunca se sabe o que vai acontecer se for surpreendido. Todos pensavam que a Rússia venceria esta guerra em 3 dias, mas não funcionou dessa forma. Era para ser apenas uma pequena escaramuça rápida. Não é para tornar a Rússia líquida, é para fazê-los parecer ruins. O que acontece daqui para frente? Isso era algo que deveria ter levado alguns dias. Certamente, menos de uma semana. E eu tenho lutado por 3 anos e meio e matado em qualquer lugar, de 5 a 5. Outro momento que marcou a abertura dos debates foi a intervenção do secretário-geral da ONU, António Guterres, que denunciou que vários países continuam alheios às regras internacionais e avaliou que essa impunidade gerou alguns dos conflitos mais atrozes, se referindo diretamente ao Sudão, Ucrânia e Gaza. Guterres apelou a todas as partes, incluindo às presentes no Salão da Assembleia Geral da ONU, a acabar com o apoio externo que alimenta o derramamento de sangue no Sudão. Para enfrentar esses desafios, não devemos apenas defender as Nações Unidas, devemos fortalecê-las. E esse é o propósito da Agenda 2030, do Pacto pelo Futuro e da Iniciativa ONU 80, renovar os alicerces da cooperação internacional e garantir que possamos atender às necessidades das pessoas em todos os lugares. A Assembleia Geral das Nações Unidas, que marca os 80 anos, junta em Nova Iorque mais de 150 líderes mundiais e aborda desafios e conquistas das últimas 8 décadas. A cimeira de alto nível está a refletir sobre a história da ONU, o estado do multilateralismo, reformas e o caminho a seguir. Peritos da Organização das Nações Unidas exortaram a FIFA e a UEFA a suspender a seleção israelita de futebol das competições internacionais. 8 peritos da ONU, incluindo a relatora para a Palestina, Francesca Albanese, exortaram a FIFA e a UEFA a suspender a seleção de futebol de Israel das competições internacionais, como resposta ao genocídio em curso no território palestiniano ocupado. Num comunicado conjunto, o grupo considera que as entidades desportivas não devem virar a cara às graves violações dos direitos humanos, especialmente quando as suas plataformas são utilizadas para normalizar injustiças. Defendem ainda que o desporto deve rejeitar a percepção de que tudo continua como de costume. O presidente brasileiro criticou nas Nações Unidas a política dos Estados Unidos face à Palestina, a sua presença militar em águas próximas da Venezuela e a classificação norte-americana de Cuba como país que patrocina o terrorismo. Lula da Silva disse que a via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela e que é inadmissível que Cuba seja vista como país que patrocina o terrorismo. Em relação a Gaza, Lula voltou a referir-se à guerra de Israel com o Hamas como um genocídio. O presidente brasileiro defendeu ainda o reconhecimento do Estado palestiniano e criticou os Estados Unidos por terem vetado na quinta-feira um projeto de resolução do Conselho de Segurança no qual exigia um cessar-fogo em Gaza. Milhares de pessoas continuam desalojadas e sem conseguir regressar às suas casas na província de Punjab, no Paquistão,
devido ao elevado nível de água resultante das recentes inundações, informaram as autoridades locais. Milhares de pessoas ainda estão a viver em acampamentos improvisados porque as suas casas ruíram ou ainda estão à espera de que a água seque completamente antes de regressarem a casa. As chuvas da monção, que começaram em junho, atingiram de forma intensa o Punjab, onde a 20ª Assembleia Geral das Nações Unidas acontece nesta terça-feira, mas um dia de debate geral. Por enquanto olhamos para o desporto, para outras matérias de atualidade nacional. O Tribunal Constitucional quer ter uma abordagem de proximidade e promover a divulgação da Constituição em todos os níveis da sociedade. Para o efeito, deu início nesta terça-feira, no Palácio da Justiça, a primeira edição do Diálogo sobre Constitucionalismo angolano. A iniciativa insere-se na nova dinâmica do Tribunal Constitucional, centrada na promoção do dever cívico de conhecer a Constituição e no fortalecimento do papel da instituição enquanto guardiã da lei magna do país. As conversas sobre constitucionalismo visam, no essencial, que algumas dessas personagens, e não só, também os mais novos, possam ter um espaço onde, de uma forma mais descontraída, de uma forma mais assertiva, de uma forma simples, clara, como se faz nas grandes famílias, né? Aquelas sentadas, né? Possam conversar, ouvir, aprender, trocar experiências sobre tudo que tem a ver com a história da nossa Constituição, com a história do nosso país, nas mais diversas áreas. Portanto, vocês sabem que a Constituição não é só direito, né? A Constituição é geografia, é história, é ambiente, é saúde, é família, é sociedade, é política. Então a ideia destas conversas é desmistificar um pouco. E foi ao juiz conselheiro jubilado e um dos precursores do constitucionalismo angolano, Onofre dos Santos, a quem coube desmistificar algumas histórias do constitucionalismo nesta primeira edição do Diálogo. Fizemos uma digressão. Eu, como sabe, vivi os 3 momentos que eu considero mais marcantes do constitucionalismo Angola. Foi a fundação do país, a independência, depois a transição para o Estado de Direito em 92 e, finalmente, a criação do Tribunal Constitucional, da qual também participei. Portanto, foi à volta destes 3 pontos que serviram de pretexto para referir muitos outros aspectos que têm a ver com a história. A iniciativa visa promover a aproximação entre a instituição e a sociedade, reforçando a divulgação da Constituição da República. Porém, o veterano juiz conselheiro dirigiu-se aos universitários como impulsionadores daquilo que o Estado pode oferecer como benefícios. O Estado existe para o bem-estar dos cidadãos e os universitários, os estudantes das universidades, são aqueles que mais conhecimento têm e que mais podem elaborar e que mais podem esboçar projetos e apresentar projetos de futuro em todas as áreas, sobretudo olhando para os setores-chave da economia, apresentarem soluções, projetos que podem ser muito úteis. Hoje em dia deve haver uma verdadeira parceria de conhecimento entre o Poder Executivo e também o Poder Legislativo, porque tem que fazer leis neste sentido, e as universidades. Atendo-se na ideia de que o constitucionalismo não apenas abrange questões de leis, mas áreas como política, economia, geografia, entre outras, o diálogo vai contar com figuras de outros setores nas próximas edições. A cronologia, né, da história, os mais antigos, os mais novos, mas a ideia é que todos possam participar também, né? Não só juristas, mas também economistas, contabilistas, sociólogos, todos que de uma forma direta tenham contribuído e contribuem até hoje, os mais novos também contribuem, como vê no período de 2010, temos ali rostos, né, e referências de eminentes profissionais muito jovens, né, ainda nem tem, muitos deles não têm 40 anos, portanto já tiveram uma ação, digamos assim, de realce em torno do nosso constitucionalismo. As edições do Diálogo do Constitucionalismo Angolano terão espaço mensalmente no Palácio da Justiça. Os direitos fundamentais, a organização do Estado e os desafios da constitucionalidade no contexto atual dominaram o primeiro encontro internacional de direito constitucional.
que juntou académicos de Angola, Brasil e Portugal no início desta semana aqui em Luanda. 3 países unidos pela mesma língua e similaridades constitucional. As similitudes, as diferenças e para que possamos caminhar juntos. Porque quando nós caminhamos é exatamente um ato de desequilíbrio. Vamos pondo um pé à frente do outro e temos que desequilibrar o nosso tronco. É isso que fazemos nestes eventos científicos, onde discutimos e queremos compreender aquilo que são as similitudes e as diferenças nos sistemas constitucionais angolano, português e brasileiro. São discussões que colocaram lado a lado estudantes, académicos e profissionais da área jurídica para debater temas centrais como os direitos fundamentais, os desafios da constitucionalidade no contexto atual da era digital. É nesse sentido que temos este debate, temos esta reflexão, num mundo que está cada vez mais globalizado, num mundo onde as tensões, as questões, a dificuldade até de proteção dos direitos fundamentais vai sendo cada vez mais complexo, basta percebermos aquilo que é o advento da inteligência artificial, aquilo que é a crescente importância de necessidade da proteção dos dados pessoais informatizados, aquilo que é uma sociedade cada vez mais mobilizada, ou seja, cada vez mais a circulação dos cidadãos, e nós temos que perceber isso mesmo. Acho que o desenvolvimento infraconstitucional dos direitos digitais permitirá, muito provavelmente, uma melhor proteção, até porque, partindo do pressuposto da liberdade da iniciativa privada ou das próprias liberdades e garantias individuais, facilmente se consegue desenvolver esses direitos. Portugal, por exemplo, optou por uma Carta de Direitos Fundamentais na era digital, que é uma dignidade infraconstitucional, mas que permite efetivamente acautelar. Questionado sobre os desafios da Constituição no país, Matias Cachiche, mestre em Direito Constitucional, entende que no direito constitucional em Angola ainda há aspectos por amadurecer. Precisamos amadurecer em alguns aspectos e esses aspectos são essencialmente de natureza doutrinária aceitáveis, até porque a Constituição de 2010 evoluiu muito em matéria de direitos fundamentais, mas não podemos ficar confortáveis, não podemos ficar à sombra da bananeira, precisamos olhar para outras experiências e ver o que há entre nós e onde podemos melhorar com vista a estarmos então à altura do desafio do direito constitucional internacional. Apesar de desafios na relação entre os países, consolidar o que há em comum esteve igualmente no centro das 3 partes que se sentaram à mesa, criando uma atmosfera de intercâmbio. No fundo é troca de experiências, sempre numa visão do direito comparado e, quiçá, melhorarmos, com base nessas experiências, determinados aspectos jurídicos que, ao nosso nível, ainda não estão totalmente desenvolvidos em termos de direitos fundamentais e também aguardar que daqui se crie uma associação internacional de direito constitucional, direito administrativo, para futuramente irmos refletindo questões à volta do direito constitucional e, em geral, do direito público. Os professores de Direito Constitucional de Brasil e Portugal terão a permanência no país ao longo da semana, onde, na vasta agenda de intercâmbio, estão agendados visitas a tribunais e encontros sobre direito constitucional lusófono na Universidade Agostinho Neto. Seguimos para mais um curto intervalo no Giração Jornal. Até já. Já de volta e agora sim olhamos para o desporto. O campeão nacional, Petro de Luanda, mostra-se otimista no arranque com vitória. Nesta edição do Girabola 2025-2026, os tricolores começam a defesa do título nesta quarta-feira frente ao Bravos do Maquis, no estádio 22 de junho. Depois de ter aberto a época desportiva 2025, uma partida fácil pela falta de informação do seu oponente. Tengo la mínima información, sé que será un partido muy complicado. Históricamente Bravos ha puesto muy difícil siempre los juegos a Petro. Sé que tienen muy buen entrenador, que trabaja bien con sus jugadores, que a nivel defensivo es complicado, pero somos Petro y vamos a intentar con nuestro estilo
ganarmos amanhã. Apesar do pouco tempo a orientar o conjunto angolano, o espanhol Frank Artiga garantiu que o Petro de Luanda já está a jogar segundo as suas ideias. Hoy Petro joga como yo quiero, pero si me lo preguntas de aquí un mes, 3 semanas, te diré que no, que tenemos que jogar muito melhor. O guardião tricolor, Hugo Marques, subscreveu o quão difícil tem sido enfrentar o Bravos em Luanda. Porém, o jogador disse que isto não lhes vai impedir de lutarem pelos 3 primeiros pontos do Girabola 2025-2026. Estamos a preparar como qualquer jogo, porque o Petro prepara-se sempre para ganhar todas as partidas. Sabemos que o Bravos começou forte, vem moralizado, nós também estamos moralizados e, como você disse, é um jogo em casa, mas eu até acho ultimamente no nosso histórico nós temos feito melhores jogos fora com o Bravos, temos ganho e não temos ferido golos no Bravos do que a equipe no ano passado empatámos 1-1, no 11 de novembro, foi duro, mas como já comentei aqui, este ano estamos com um feeling diferente, estamos com um feeling que todos os jogos entramos para o campo mesmo com aquela certeza que poderemos ganhá-los a todos e amanhã não vai fugir à regra, vamos dar o nosso máximo e vamos querer ter os primeiros 3 pontos de Girabola. As duas equipas têm um registro de 44 jogos disputados. O Petro de Luanda venceu 26 partidas, o Bravos do Maqui ganhou 5 duelos, há ainda pelo meio 3 empates. O Petro de Luanda apontou 82 golos, ao passo que a turma Maquisarde marcou 33 tentos. 1º de maio e o Ilhéte protagonizam nesta quarta-feira o derby de Benguela em antecipação à segunda jornada do Girabola. O técnico francês Bruno Ferri, ao serviço do Ilhéte, confirmou que se fala em boca pequena a respeito do diferendo entre o jogador caporal e a direção do Ilhéte quando respondia aos jornalistas e a afirmar que o assunto é meramente administrativo. Porém, o treinador espera que o assunto seja resolvido o mais rápido possível, já que está em causa a baixa qualidade física do atleta. Je vais répéter un peu ce que j'ai dit, mais vous savez, moi je gère le sportif. Caso desportivo é mais caso administrativo, contratual, que tem que se perguntar nesse caso a direção e o atleta. Ele diz que ele sabe que as duas partes estão nesse momento em conversas para tentar encontrar um desfecho positivo ou melhor para as duas partes. Na opinião dele pessoal, ele crê que tem que se resolver esse assunto o mais rápido possível para perceber se pode ou não contar com o atleta, porque se tiver que contar com o atleta, existe a parte física do atleta que tem que se fazer um grande trabalho, porque nesse momento também está abaixo de forma. Au niveau atlétique, pour qu'il revienne à son meilleur niveau. E na esteira do jogo que vai opor o Estrela Clube 1º de maio e o Ilhéte Sport Clube de Benguela, nesta quarta-feira no Estádio Municipal dos Navegantes, o técnico do Ilhéte, a par da coesão da equipa, diz que fará algumas alterações no xadrez que entrará em campo para o alcance da vitória no jogo diante dos proletários. O primeiro, se j'ai bien compris, c'est un derby. Primeiro, se ele compreendeu bem, é um derby. Nesse caso, é sempre um jogo com um contexto particular. É um jogo importante para os dois clubes. Haverá mudanças para o jogo de amanhã, efetivamente, porque é a ocasião perfeita para fazer e é a ocasião também para se ver os outros jogadores, observar os jogadores. Mas sempre com uma preocupação no que diz respeito à performance. Sim, ele diz que nesse momento sim, já conhece melhor a equipe, já consegue controlar melhor, já conhece mais os indivíduos da equipe, já tem controle da situação. Por seu turno, o 1º de maio de Benguela, que vem de uma derrota expressiva no jogo de estreia, diz estar motivada para o jogo de quarta-feira no Estádio Municipal dos Navegantes, de acordo com o técnico João Pintar. A motivação é sempre aquela, depois de termos perdido, e quando se perde o jogo na altura, a motivação não é a mesma. Mas tudo estamos a fazer, tivemos que conversar amenamente de que é mais um jogo que passou, não podemos continuar nessa senda, porque o 1º de maio tem responsabilidade acrescida. É função da ambição da direção do clube pelo sacrifício que tem feito e aquilo que nós vimos. Então, a gratificação é nós arregaçarmos as mangas, esquecermos o que aconteceu contra o Bravo do Maqui, amanhã nos
nos apresentar da melhor forma possível, para que possamos então dignificar e alegrar a nossa massa populacional. Está feito o lançamento do derby benguelense, aguardado com expectativa pelos adeptos de ambos os clubes e pelos benguelenses. Partida que irá contar para a segunda jornada do campeonato nacional. Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo da temporada 2024-2025 na tradicional premiação promovida pela France Football. Pelo segundo ano consecutivo, depois de 2024. Já na classe feminina, a escolha também reina Luigi Donnarumma, ex-guarda-redes do PSG, onde venceu quase tudo, e agora no Manchester City é o melhor de 2025. Na mesma categoria, mas dava pelo ponto mais alto da cerimónia, coube Benzema. Do desporto para o turismo, mais de 60 agências internacionais vão vivenciar durante 8 dias experiências culturais em 4 províncias do país, numa iniciativa da AGTUCAM, que pretende reforçar a imagem de Angola como destino turístico de excelência, criar novas parcerias comerciais como operadores internacionais e aumentar a inclusão de Angola nos catálogos de viagens nos principais mercados emissores. Com o objetivo de posicionar Angola entre os principais pontos turísticos do mundo, criar novas parcerias comerciais, aumentar a inclusão do país nos catálogos de viagens dos principais agentes de turismo, a agência de viagens angolana, que tem se destacado no setor AGTUCAM, marca um novo passo na sua estratégia de promoção turística ao organizar pela primeira vez uma viagem de familiarização organizada, especialmente dedicada às agências de viagens e operadores turísticos internacionais. De 23 a 30 de setembro, cerca de 65 agências internacionais vão vivenciar experiências culturais nas províncias de Luanda, Benguela, Huila e Namibe. Nestes locais vão conhecer hotéis, operadores locais e atrações turísticas, vivenciar experiências gastronómicas e naturais e participar em atividades de networking com entidades destas localidades. A informação foi avançada nesta terça-feira em conferência de imprensa. O objetivo é capacitar operadores turísticos internacionais de tudo quanto o nosso país pode oferecer. Nós vamos levá-los a conhecer 3 províncias, nomeadamente Benguela, Lubango, ou seja, Huila e Namibe, para que então todos esses operadores consigam vender Angola com maior bagagem. Nós estamos a começar, estamos um bocadinho distante comparando com países como esses que aqui estão, nomeadamente a África do Sul, Lagos, Zâmbia, Lagos, no caso Nigéria. Ainda precisamos de muito apoio. Nós precisamos, na verdade, de concorrência. O que falta no nosso país é concorrência. Quando começamos a ter mais operadores turísticos, mais companhias a voarem para Angola, mais hotéis, então acreditamos que o turismo vai melhorar. A FAMTRIP é dirigida às agências de viagens, operadores turísticos e profissionais do setor com interesse em promover Angola como destino. Deste modo, reforça as relações de amizade e cooperação entre os países, assim como aumentar a inclusão de Angola nos catálogos de viagens dos principais mercados emissores, atrair investimentos e turismo e promover Angola para o mundo. Notícias contadas na edição de terça-feira do Girassol Jornal. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Votos de continuação de uma boa noite. A-se bem.